Mundialmente, no dia 18 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional do Imigrante, uma data ainda mais importante, considerando as imigrações populacionais que ocorrem atualmente por todo o mundo e por diversos motivos. Para falar sobre a lei de imigração, está aqui no estúdio Tarcísio Dalmaso Jardim, que é advogado especialista em direito internacional. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Recentemente, a lei de imigração no Brasil passou por algumas alterações, né? Quais são essas principais alterações? Houve, na realidade, uma mudança radical do ponto de vista legislativo, adequando a nossa legislação à Constituição Federal de 88 e aos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Antes, nós tínhamos padrões legislativos que sempre foram elaborados em períodos autoritários, seja, por exemplo, na Primeira República, Floriano Peixoto, Eduardo da Fonseca, depois no Estado Novo, de Getúlio Vargas, depois em 1969, 1980, ainda no período militar, que nutriam essas legislações de uma série de pontos negativos. O imigrante, ele não era visto, aliás, chamado de estrangeiro, né? Não era visto como portador de direitos fundamentais, as legislações eram criminalizantes, havia facilitações, por exemplo, de expulsões, deportações, sem o devido processo legal. Havia, igualmente, uma busca em determinado momento do imigrante ideal, que seriam aqueles brancos de ascendência europeia, portanto, um tom discriminatório, e marcado pelo tom das leis de segurança nacional. Essa legislação, ao contrário, não só traz um amplo rol de direitos aos imigrantes, como fornece uma ampla garantia do ponto de vista procedimental, ampla defesa, não é criminalizante, existe só um tipo penal nessa legislação, pertinente aos chamados coiotes. Então, sequer o imigrante, que é o alvo dessa repressão penal. Então, há uma profunda mudança da legislação em relação aos precedentes. A gente pode considerar que houve avanço, então, muitos avanços. Muitos avanços, muitos avanços. Adequando a nossa legislação ao Estado Democrático de Direito, que é atualmente o Brasil. E, na realidade, a jurisprudência já vinha, e as práticas administrativas pós-1988, já vinham indicando esses caminhos. Então, ela é inovadora, mas, de certa maneira, segue uma tendência não só de vínculo do Brasil com obrigações internacionais, mas também uma tendência que os próprios tribunais vinham aderindo. Afeta diretamente essas ondas migratórias, porque a gente sabe que o Brasil hoje enfrenta uma imigração vinda muito de fora e dos países de fronteira, principalmente no norte do país. Isso afeta essas populações, essa migração? Sim, a lei de imigração, igualmente, ela cuida desses fluxos. Por exemplo, o que ocorria com os fluxos, sobretudo dos haitianos e agora dos venezuelanos, né? Eles vinham ao Brasil e, na realidade, para buscar uma proteção imediata, se utilizava, se lançava mão da lei de refúgio, na realidade. Mas não eram tecnicamente refugiados. O que a nova lei de imigração criou? Ela criou tanto a possibilidade de um visto, quanto a de autorização de residência por acolhida humanitária. Então, para esse fluxo de caráter coletivo, né, como foi o derivado, por exemplo, do terremoto no Haiti, ou agora, diante a instabilidade política da Venezuela, que cria um fluxo coletivo, nós temos o visto e a autorização de residência por acolhida humanitária. O que permite, portanto, um tratamento não individualizado, mas coletivo diante de uma situação específica que produz o fluxo migratório. Qual é a diferença para a pessoa que está em casa entender da pessoa que migra para o Brasil e do refugiado? O refugiado é um status jurídico consolidado no direito internacional, sobretudo houve uma ampla evolução do ponto de vista de tratados e depois de legislativa após a Segunda Guerra Mundial. A nossa lei de 1997 é muito evoluída nesse aspecto. Por que ela é evoluída? Porque ela na realidade, ela assume o conceito clássico de refugiados, que é aquela pessoa individualmente perseguida por motivos raciais, por opinião política, por sua nacionalidade, enfim.
Mas também ela é evoluída no sentido de aderir um conceito que vem da Declaração de Cartagena e também a instrumentos africanos que assumem esse conceito, que é o da pessoa que fuge de uma violação generalizada de direitos humanos. Então, ela é uma pessoa que deve ser protegida internacionalmente. E uma vez reconhecido esse status, o país deve aceitá-lo. É distinto de uma pessoa que vem ao Brasil em busca de uma melhor vida, ou não é classificada dentro dessa perseguição clássica, ou de uma fuga de uma violação generalizada de direitos humanos, como é o caso dos haitianos, que, sobretudo, vieram porque houve um terremoto. Então, não existe, a não ser doutrinariamente, o conceito de refugiado ambiental, por exemplo. Né? Então, há diferenças marcantes entre o que é um refugiado e o que é um imigrante, em sentido geral. E há diferença também para a obtenção da cidadania brasileira nesses casos? A cidadania brasileira, existe a nova lei de imigração, ela tabulou 4 hipóteses de naturalização. Seria uma hipótese chamada de ordinária, a outra de extraordinária, a outra especial e a outra provisória. Para cada uma, claro, tem lá os seus requisitos. E não diferencia o fato de ser ou não refugiado. O que há de interessante, aí eu gostaria de trazer à baila, é que houve um grande cuidado para o apátrida, que não havia esse cuidado no sentido de permitir, facilitar a naturalização do apátrida. O refugiado, ele cairia nas categorias gerais, né, das 4 categorias que eu mencionei de naturalização. Quais são os principais documentos para se obter a cidadania brasileira hoje em dia? Como é que esse assunto é tratado hoje na legislação? Então, a naturalização ordinária, existe em termos de documentação, digamos, algumas diferenças entre uma ou outra dessas categorias de naturalização. Mas nós temos, em geral, a necessidade de provar-se um nada consta, né? Uma regularização do ponto de vista de residência, e aí o período de tempo, o lapso temporal altera-se de uma para outra categoria. Para algumas categorias de naturalização também existe a proficiência em língua portuguesa, dentro do medida do possível, não é atendendo essas questões sociológicas, dificuldades de apreensão linguística. Claro, nós temos, por exemplo, a categoria do provisório, que é para a criança, né, que chega até os 10 anos de idade. Antes, no Estatuto Estrangeiro, até os 5, já existia essa categoria, que chega até os 10 anos de idade. E, claro, aí o nada consta penal deixa de existir, a proficiência de idioma também, mas se permite que essa criança tenha esse caráter provisório da sua nacionalidade, que ela vai se aperfeiçoar depois dos 18 anos. Porque uma das provas para você, de fato, tornar definitiva a sua naturalização é a capacidade civil plena. E isso só adquirirá depois dos 18 anos. Em geral, são esses 3 ou 4 itens, né, exigidos na naturalização. Doutor, para a gente encerrar rapidamente, essa pessoa que vem para o Brasil, ela pode trabalhar aqui? Tem carteira de trabalho? Pode trabalhar aqui, evidentemente que existem categorias de documental de entrada. A nova lei de imigração, ela eliminou o chamado visto permanente. Não existe mais o visto permanente. Então, o que nós temos? Nós temos um visto de visitante, que esse é sem caráter de permanência, sem caráter migratório, não pode trabalhar. E existem os vistos temporários. Aí existe um amplo rol de vistos temporários que vai do estudante até o visto de trabalho, passando por outros tipos que não necessariamente estão vinculados ao mundo do trabalho. Por exemplo, pode haver um visto para tratamento de saúde, uma novidade. Mas existem vistos, além do clássico visto de trabalho, o de férias trabalho, enfim, depende do tipo de visto concedido e da autorização concedida para vir ao Brasil. Tá ótimo. E aqui permanecer. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Tarcísio Dalmaso Jardim, que é advogado de Direito Internacional, e conversou com a gente a respeito desses fluxos migratórios, das alterações na legislação da imigração no Brasil no último mês, né? Foi agora, em novembro. Obrigada, doutor. A entrada em vigor foi agora. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. Até lá.